Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Para quem está nessa região de Barra do Garças para cá, né? Que tem algumas igrejas que ficam, algumas cidades que ela adquiriu o fuso horário de Brasília, que é o horário de Brasília, nós já estamos aqui às 18 horas e 4 minutos. Então aqui já é boa noite. Para você de Cuiabá, de alguma outras regiões de Mato Grosso, é ainda boa tarde. Boa tarde, essa live das segundas às 18, nós vamos começar, e hoje eu tenho um convidado especial. Já falo sobre ele, mas antes eu queria falar sobre essa live que nós começamos agora. Ela é interativa, não é entretenimento, ela é interativa porque teremos nela muitas mensagens e orientações que vão ajudar as pessoas. Vamos trazer aqui temas atuais, não vamos trazer comentários políticos, porque é o que mais você vai ouvir por aí. Mas vamos trazer comentários e assuntos sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã. Que há muitas dúvidas de coisas que acontecem na igreja, no cristianismo, na fé cristã, na vida das pessoas, que precisa ser compreendido e entendido através de um bate-papo. Esse bate-papo será aberto, será especial, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu, amigo que vos fala, sou o pastor Kleber Santos, sou pastor da Igreja da Graça aqui da cidade de Barra do Garças. Sou líder regional dessa região e estou nessa live de todo o coração pedindo a Deus uma direção. Ele me deu a direção de começarmos essa live, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu quero agora chamar um grande amigo, né? Nosso grande amigo, pastor Harrison, pastor homem de Deus. Ele, inclusive, já passou aqui pela cidade de Barra do Garças e eu escolhi ele no primeiro dia de estreia dessa live, porque além dele ser um pastor que já passou por aqui, ele também foi um pastor que se casou aqui, né? O casamento dele foi realizado, aliás, foi o primeiro filho, né? Acho que foi o primeiro filho que ele teve, que ele teve aqui, ou registrou aqui, se eu não me engano. Nós vamos falar com ele que é melhor. Deixa eu chamá-lo, pastor Harrison Oliveira. Muito boa noite ou boa tarde, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Pastor Kleber, muito obrigado pelo convite, muita alegria no coração por ter recebido do Senhor esse convite. Podemos ter a certeza que Deus vai fazer com que os nossos amigos, né, tanto aí de Barra do Garças, aqui de Cáceres, do Mato Grosso e do Brasil, possam aprender com a palavra de Deus, pois todos os dias nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, e essa é a saída, né, para vencer todas as dificuldades nessa vida. É a palavra de Deus que tem todas as soluções que nós precisamos, pastor Kleber. Satisfação de ter, né, assim, esse momento com o senhor. Obrigado. O prazer é todo meu, né? Você é um pastor muito querido, muito legal, a gente sempre conversa nos nossos encontros de reunião de pastores, né? A gente sempre conversa. Pastor, uma dúvida, eu falei que o senhor casou aqui, o senhor se casou aqui ou em Rondonópolis? Pastor, assim, na verdade, assim, eu casei no cartório aí, né? A família da minha esposa é aí de Barra do Garças, e na igreja eu casei em Rondonópolis, onde é a minha cidade natal. Mas os meus 3 filhos foram registrados aí em Barra do Garças, né? O casamento civil aí, os 3 filhos. Os 3? Todos os filhos. Os 3. O primeiro, o Josué, ele nasceu em Nova Chavantina, e aí o registro, né, a gente acabou indo para a casa da sogra, e Deus fez até vou aqui resumir um testemunho, pastor. Acredito que o senhor há de lembrar, quando nós tivemos o primeiro filho, a minha esposa, ela teve complicação pós-parto, aquela eclâmpsia, né? Eclâmpsia pós-parto, e a gente morava em Chavantina, e aí ela foi transferida aí para o hospital da cidade de Barra do Garças, e aonde ela ficou 2, 3 dias na UTI. Foi um grande milagre de Deus. Ela estava, quem via ela morta, e Deus então deu a oportunidade dela viver. E o médico disse, pastor, que nós não poderíamos ter mais filhos, e acabamos então depois
ter mais 2 filhos, né, depois desse grande milagre de Deus na vida dela. Então, essa é uma grande bênção. O médico falou que não teria mais filho e veio mais 2. Mais 2. Que benção, que E legal. pegando esse gancho aí, pastor, de não ter filho, como que as coisas acontecem, né? O segundo filho, que é a Esther, a Esther, a gente estava pastoreando lá em Vila Rica na época, depois nós fomos transferidos novamente ali para Nova Chavantina, aonde o médico havia falado para ela que nós não poderíamos ter filhos. Então, a igreja, os irmãos, né, todos ficaram assim preocupados naquela situação de não poder filho, agora ela está com filho, e a gente saiu de Nova Chavantina, foi pastorear lá em Alto Garça, Alto Araguaia, depois fomos para Primavera do Leste, fomos lá para Vila Rica, e quando então dá esse tempo da volta, foi aonde a gente estava, né? A Esther nasceu em Barra do Garças, mas nós pastoreávamos já em Nova Chavantina. Então, contradizeu aquilo que a medicina, né? A experiência, claro que respeitamos, mas o nosso Deus, ele é especialista para fazer milagres acontecer e para quebrar regras, né? Verdade, com certeza. E o milagre aconteceu. Aí agora o senhor é pai de 3 crianças abençoadas. Qual delas que nasceu em Barra? Tem alguma que nasceu em Barra? Acho que foi a Esther. A Esther, a do meio, a segunda. A segunda. A Esther. O Josué é o primeiro. Ele nasceu em Nova Chavantina. O Josué nasceu em Nova Chavantina. A Esther nasceu em Barra do Garças. E o Caleb nasceu em Rondonópolis. E nós já estávamos pastoreando aí. Que legal, bacana. Pastor, aí os 3 registros ficou aí. É verdade, que legal. Amém. E a esposa, como é que está? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Está bem, graças a Deus. Né? Deus tem, eu fiquei sabendo que o senhor está encomendando o 4º filho, é verdade? Não, aí não tem como, não. já fechou, já. Já fechou agora a fábrica, né? É os filhos da fé agora. Então tá bom. Um abraço ao senhor, à sua esposa, tá? Que Deus abençoe o senhor, o ministério. Vamos começar, pastor, falando já direto ao assunto, sobre por que as pessoas estão cansadas. A verdade é que nós percebemos, aqui, por exemplo, em Barra do Garças, eu recebo muita gente de outros ministérios, gente de outras igrejas que sai das suas igrejas, respectivas igrejas, algumas chateadas, aborrecidas por conta de algum problema, ou a igreja está enfrentando uma crise, né? Que esse momento de pandemia, a gente viu que muitas igrejas, muitos membros ficaram como que impedidos de poderem participar dos cultos de uma forma normal, presencial. Houve lockdown, houve quarentena, né? Houve fechamento de alguns estabelecimentos. A gente sabe que essa pandemia, de uma certa forma, ela atingiu muitas igrejas. E as pessoas ficaram impossibilitadas de irem. Algumas voltaram, uma boa parte voltou, mas uma pequena parte ainda ficou e ainda não voltaram para a igreja. E os que voltaram, alguns não se sentem tão bem como sentia antes, porque a igreja mudou, né? Nós estamos vivendo uma época de um novo normal, onde as pessoas estão meio que cansadas, porque eu não vou entrar no mérito político, mas eu quero falar da parte espiritual. A gente sabe que há uma resistência maligna para impedir as pessoas de voltarem para a igreja. E aquelas que voltaram por conta de alguma desavença, por conta de algum infortúnio, ou de repente do coração delas mesmas, elas não estão se sentindo tão bem, frequentando, participando. E aí, como eu havia falado no início, de pessoas de outros ministérios vindo até aqui e nos procurar, elas falam assim: eu quero sair da minha igreja e fazer parte dessa igreja porque eu não estou bem no meu ministério. Eu costumo dizer, a alegria de todo pastor é receber quanto mais pessoas na sua igreja, ele se sente realizado, porque quanto mais pessoas na igreja, mais pessoas sendo salvas. E eu sou franco e sincero e digo: olha, você vai abandonar a sua igreja no momento mais difícil dela, né? Você vai abandonar a sua igreja no momento mais difícil da sua igreja.
E algumas voltam e voltam depois para dizer, olha, pastor, eu quero te agradecer, porque naquele momento estava decidida a sair da igreja, a não voltar mais, porque eu estava me sentindo cansada, desanimada, desmotivada. E eu queria começar essa live falando desse tema, sobre aqueles que se sentem cansados, desmotivados. Alguns estão tão desmotivados que nem forças conseguem reunir para ir para a igreja. Né? Lá nós sabemos que Hebreus 10, 25 diz que nós não podemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Que alguns fazem isso, deixaram esse princípio, e o autor, nós não sabemos quem é o autor, mas o autor ele diz assim, ainda mais que nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima. O dia da volta de Cristo está muito próximo. Então, nós precisamos congregar porque é uma bênção na reunião. A assembleia, a congregação, as reuniões, há uma bênção ali. Aí eu queria já começar essa live falando sobre esse assunto, e eu queria começar com uma primeira pergunta. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco, se o senhor percebe isso também de uma forma assim, de experiência de vida, de pessoas que procuram o senhor também tem presenciado esse tipo de fato? Sim, pastor Kleber. Infelizmente, né, não só a gente vê, às vezes a pessoa acha que é só na cidade dela, infelizmente isso está acontecendo no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Muitas pessoas com essa pandemia, muitas pessoas com os problemas da vida, elas têm desanimado. Né? A gente vê, biblicamente, olhando para Elias, por ser confrontado por Jezabel, ele então vai, né, ao deserto e lá, na falta do ânimo, ele perde a morte. Né? Então, desanimado, sem foco, sem objetivo, ele estava ali já não querendo mais viver. Então, pastor Kleber, eu falo aqui pela nossa cidade, pela nossa igreja, também tenho atendido algumas pessoas que nos procuram presencialmente. Eu tenho atendido muita gente também pelo WhatsApp, pessoas que nos assistem na programação local, e é igual o senhor disse, as pessoas, elas estão desgastadas, elas estão desanimadas, e algo, pastor, que até pregava ontem para a igreja aqui, que nós não podemos deixar que o tempo nos reprove. Eu falava sobre Daniel, um versículo bem conhecido, Daniel 5,13, passou-se os tempos, anos, o mesmo jovem Daniel, que era fiel, que tinha um espírito excelente, que era dedicado ao Senhor, já na sua velhice, quando foi lembrado pela mãe, depois foi indicado ao rei, e estava então o rei perguntando, és o mesmo Daniel? És tu aquele homem de fé, aquela pessoa? Ou seja, pastor, eu vejo que o Daniel não desanimou, né, na caminhada, naquela naquela direção que ele estava seguindo. E com isso, eu até disse para a igreja, né, Daniel não foi reprovado, porque não desanimou, não deixou que as lutas enfraquecessem a fé dele. E às vezes, nos dias de hoje, a gente vê isso. As pessoas que outra hora estavam animadas, estavam bem, estavam empolgadas, não com aquela empolgação, mas aquela determinação, mas aquela confiança. E com isso, as pessoas estão sendo reprovadas, as pessoas estão parando no caminho. A gente vê claramente, né, em Gálatas, o apóstolo Paulo falando, corrieis bem, por que paraste? As pessoas começaram bem na caminhada, servindo a Deus, honrando, sendo fiel, e de repente o desânimo tem feito as pessoas pararem, pastor. Eu vejo, né, aqui na cidade muitas pessoas que pararam, estacionaram, pessoas que estão desanimadas, porque né, a situação aqui, que eu digo, né, o envolvimento do mundo diante de tudo que tem acontecido, tem feito as pessoas desanimarem. Com certeza. Pastor, agora eu queria que o senhor pontuasse 4 fatores que o senhor percebeu ou percebe que levaram as pessoas a desanimarem, a ficarem cansadas. O senhor consegue pontuar pelo menos 4 fatores?
Sim, senhor. Olha, pastor, eu vou tirar por experiência das pessoas que têm nos procurado via WhatsApp, igual o senhor disse aí, pessoas que talvez de outra igreja estão desgastadas, pessoas que estão aí, né, querendo sair, e eu tenho observado, pastor, pessoas que têm me procurado, que querem sair da igreja porque desanimaram, né? Eu vejo o que leva as pessoas desanimarem na fé, saírem da igreja. O primeiro ponto, o primeiro fator que eu vejo é que quando a pessoa ela não alcança a bênção, quando ela não tem a sua oração atendida, quando ela não tem uma resposta, aí ela começa muitas pessoas começam, às vezes, até colocar culpa na igreja, colocar culpa no pastor, no obreiro, é aquele membro, é aquela pessoa. Então, o primeiro fator que eu aqui, pastor, eu quero colocar para os amigos que nos assistem, o que leva as pessoas a desanimarem da sua fé, é que quando ela não tem uma resposta, quando ela não tem a bênção que ela está buscando, então tem feito muitos aí pararem no meio do caminho, pastor. A primeira, então, é quando ela não alcança a bênção, né? Quando não alcança a bênção, quando A não tem uma segunda, resposta. não tem uma Né? resposta da oração dela. Isso. E a segunda, pastor? Eu vejo a segunda como problemas internos, o confronto do eu, né? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando a palavra está sendo entregue, a pessoa, quando ela está sendo confrontada, não propriamente pelo pastor, mas pela palavra de Deus, e quando a pessoa ela está no erro, ela acha que já é algo pessoal, ela acha que já é algo que o pastor está jogando indireta, o pastor está falando isso porque talvez sabe da minha vida, daquilo que eu estou passando. Então eu vejo que o segundo fator que leva a pessoa a desanimar na fé, que leva a pessoa a sair da igreja, são problemas internos que ainda não foram resolvidos. O segundo fator é um conflito, né, interno que as pessoas possuem. Interessante, né? Quantas pessoas, de repente, estão agora vivenciando esse conflito e elas acham que a melhor maneira de resolver é saindo da igreja, na verdade? É se afastando, é entregando uniforme, não servir mais a Deus. Vamos para o terceiro ponto, pastor. Vamos lá. Terceiro fator. O terceiro ponto, o terceiro fator, pastor, eu vejo como a infidelidade. Essa infidelidade aqui, eu poderia ter colocado como primeiro, quando então eu quero dizer infidelidade a Deus, mas eu não quero falar aqui ou pontuar como a infidelidade a Deus. Eu quero aqui pontuar com a fidelidade, a infidelidade nos seus compromissos, no requisito. Quando a pessoa ela é infiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, no seu compromisso com Deus, então a pessoa desanima, a pessoa ela fica até sem graça, pastor. Eu vejo e assim tenho percebido que às vezes as pessoas vêm procurar, ou às vezes a gente ouve, o fulano saiu da igreja, e a gente depara que a infidelidade, né, aquele compromisso com Deus, leva a pessoa a sair da igreja, e com isso a pessoa desanima. Então, é qualquer coisa relacionada a Deus. Ela se tornou infiel, e aí essa infidelidade vai enfraquecendo ela, tornando ela até desanimada e desmotivada. Vamos ao último ponto agora. Ao último ponto, eu aqui quero deixar bem claro para os amigos e até citar um versículo sobre o isolamento, pastor. Eu nomeio aqui o quarto ponto como isolamento. A pessoa que se isola, ela tem os seus próprios interesses. Então, a pessoa que se distancia, o obreiro que se distancia, o levita, seja a tia da escolinha, seja um membro que se isola, que não procura se envolver nas coisas que a igreja está promovendo, isso vai fazer com que a pessoa logo ela se desanima e assim ela vai se enfraquecer. Então, o isolamento tem tirado a força, né, o ânimo de muita gente dentro da igreja. Bacana, achei legal essa forma que o senhor pontuou, porque, e o último,
não de menos importância, mas real e verdadeiro, uma das principais causas que eu percebi aí, que o senhor falou, o isolamento, né? As pessoas levaram tão a sério o isolamento social que elas levaram para o lado espiritual, né? O isolamento espiritual agora parece que ganhou moda, ou está virando moda na vida da vida espiritual de muitas pessoas. Há pessoas até que, quando voltam, depois de uns dias sem frequentar a igreja, elas chegam ao cúmulo de achar que a mensagem não mais alimenta, né? O culto não é mais os mesmos, as coisas não estão mais da mesma forma. Verdade, as coisas mudaram, mas nós temos que ter esse esforço de buscar a Deus, né? Tem que ter esse esforço de voltar para o caminho de Deus e buscar a presença dele. O que Jesus disse? Jesus disse que, por um acaso, ele até fez uma pergunta aos fariseus que falou assim, engraçado, os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não fazem jejum. Jesus falou assim, por um acaso, o noivo estando junto com os convidados, eles teriam motivos para jejuarem? Obviamente não. Aí Jesus foi e explicou, haverá um dia que o noivo será tirado, nesses dias sim jejuarão. Que dias são esses que o noivo, aparentemente ou espiritualmente, ele pode aparentar ter sido tirado de nós? Quando a nossa comunhão com ele foi interrompida, né? Quando a nossa comunhão com Deus, em algum momento, ela foi interrompida. Talvez por algum problema, talvez porque ela se decepcionou com alguém, né? Porque a igreja também é um lugar de pessoas imperfeitas. A pessoa, ela não pode também colocar na cabeça dela, acreditando que ao frequentar a igreja, ela vai propriamente lidar com pessoas perfeitas que nunca vão errar com elas. Pelo contrário, a igreja, ela é composta por pessoas pecadoras, que reconhecem os seus pecados e reconhecem também a sua dependência de Deus, né? E eu achei interessante esse quarto ponto que o senhor colocou também, como todos os outros. Eu queria também, pastor, fazer a segunda pergunta para o senhor a respeito do que o senhor acha das pessoas que, infelizmente, não gostam de ser pastoreadas. Algumas pessoas não gostam, acredito, assim, eu vou dar a minha opinião, aí o senhor explica um pouco sobre isso. Assim, o que a gente percebe? Eu vou falar de uma forma de experiências, né? Vai ser um pouco empírico o que eu vou falar. O que eu percebo às vezes? Eu percebo que as pessoas não gostam muito de prestar contas, né? De dar satisfação. Você vê que uma das principais causas de relacionamentos chegarem ao fim, não sei se o senhor percebe isso, é porque um se sente pressionado pelo outro, né? E aí eles querem uma certa liberdade. Na verdade, nós vivemos numa geração da teologia dos mimados, né? Daqueles que não gostam muito de ser pastoreado. O senhor podia falar um pouco sobre isso? O que o senhor acha? O senhor acha que as pessoas de hoje em dia gostam de ser pastoreadas ou não? Pastor, assim, a gente pode ver os dois lados, né? Existe as pessoas que gostam de serem pastoreadas, pois estão animadas, estão na fé, estão vivendo o propósito de Deus em sua vida. Agora vamos falar daquelas pessoas que não gostam de serem pastoreadas. Eu vejo que quem não gosta de ser pastoreada é quem já desistiu da fé, quem já desanimou, quem já não tem mais propósito com Deus. Porque pastoreado, pastor, no meu ponto de vista, a gente está pastoreando, a gente está podando, lapidando, ensinando, né, as pessoas, como também nós também estamos sendo ensinados. A gente, da mesma forma que a gente lança a palavra, a gente também recebe a palavra. Porque às vezes a pessoa fala, é fácil falar e não vive o que fala, né? Então, tanto ir quanto volta. Então, eu vejo, pastor, que esse lado de pessoas que não gostam de pastorear, serem pastoreadas, são aquelas pessoas que se feriram, né? Estão com um ferimento que
isso tem sugado a força espiritual, tem sugado a sua força. Então eu vejo que algumas pessoas não gostam de ser pastoreadas. E essas pessoas que não gostam são aquelas que já desistiram da fé, já desanimaram, pastor. Bacana, legal, né? Eu achei interessante isso que o senhor falou, porque também não é só a pessoa que não gosta de ser pastoreada, e aquele que vai pastorear também tem que saber se ele está pastoreando de uma forma correta, segundo a palavra de Deus, né? E eu acho interessante porque as pessoas que também não gostam de ser pastoreadas, elas estão rejeitando a Bíblia, né? Porque a única vez que nós vemos Jesus chorar, a primeira, nós vemos Jesus chorou quando ele viu, quando ele se deparou com Lázaro, né? Que estava morto já há 4 dias, e viu a incredulidade deles. E aí depois Jesus ele também chora na entrada de Jerusalém, quando ele fala que ele tinha íntima compaixão pelo povo, porque eles eram como ovelhas sem pastores, né? Então, às vezes, a pessoa rejeita pastor, mas Deus preza por isso também, né? Pastor, vou fazer a terceira pergunta. Na opinião do senhor, por que as pessoas querem liberdade para tomar decisões e depois, quando essas decisões dão errado, elas reclamam que a igreja não foi atrás deles, a igreja não procurou saber por que eles desviaram e por que eles estão sofrendo? É tipo assim, a impressão que dá é que eles querem autonomia para tomar decisões, mas se der alguma coisa errada, elas culpam a igreja, o pastor, o ministério, de não ir atrás delas para ajudar nas besteiras que elas fizeram em suas vidas. Por que o senhor acha que isso? O senhor acha que isso é verdade, é um fato? A opinião do senhor? Pastor, falar sobre esse assunto, eu vejo e quero até citar um exemplo aqui. Uma vez aconteceu numa condição de um jovem que começou a namorar, né, sem a orientação pastoral, sem o conselho bíblico, sem a bênção de Deus. Então eu vejo que é igual essas pessoas que querem tomar decisões próprias e não pedem a bênção, não pedem uma orientação e tomam decisões da própria cabeça. E aí, depois dá errado, quebra a cara, desculpa a expressão, não vai para frente e depois fala assim, mas a igreja não me procurou, o pastor não foi atrás, aqueles que me conhecem não foram atrás. Eu vejo, pastor, que o Provérbios diz, há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim é destruição. Então, às vezes, igual o exemplo que eu estou citando aqui, aconteceu, eu já atendi casos do que eu estou aqui citando, né? O jovem, pela empolgação, pela vontade da carne, começou ali a namorar, começou a se envolver com a pessoa, né? A outra pessoa, e assim, não procurou nenhuma orientação. E lá na frente foi o maior fracasso para a vida sentimental desse jovem. E depois ficaram falando, mas não tive conselho, não tive orientação, mas não procuraram, né? Tomaram decisões próprias. Então eu vejo aqui que as pessoas querem liberdade para tomar suas decisões, e quando as decisões que elas tomam dão errado, elas ficam reclamando a falta de apoio, pastor. Interessante, né, pastor? Essa situação de tomar decisões e não receber, vamos dizer assim, o apoio. Tem casos até das pessoas desviarem e falar assim, ninguém foi atrás de mim, mas ela não avisou para ninguém que caiu, que desviou, que está precisando de ajuda, não é verdade? Vamos para a terceira pergunta. Terceira não, agora é a quarta pergunta. Quando existe algum tipo de problema, tipo com um membro de alguma igreja, um problema com algum pastor ou esposa de pastor, às vezes um conflito, né, uma desavença, um desentendimento com algum irmão da igreja, por que as pessoas elas acham melhor desistirem daquela igreja e ir para outra? Algumas preferem até sair da igreja e nunca mais voltar. Por que o senhor acha que as pessoas tomam essas decisões? São decisões precipitadas, pastor. Eu vejo, claro que a palavra do Senhor até nos ensina desse ponto de vista que eu quero aqui
expressar, eu vejo que não é a solução sair. A gente pode usar o exemplo, né, de Ruth, onde eles saíram de Belém e foram para Moabe, né? E lá a gente sabe que Moabe teve percas, teve morte, teve destruição, não teve sucesso. E eles não deveriam ter saído de Belém. Então, eu falo, né, se existe algum problema dentro da igreja, pastores, obreiros, membros, esses problemas precisam ser resolvidos, porque sair da igreja não é a solução. Sair da igreja, a pessoa vai para outra igreja, o problema espiritual. O inimigo que quer rachar, o inimigo que quer dividir, o inimigo que quer criar essas situações. Então, eu vejo que não é a saída, não é a melhor atitude a ser tomada ir para outro lugar. É a mesma coisa, é o meu ponto de vista, é a mesma coisa de sair de Belém para ir para Moabe, terra de ilusão. É uma ilusão, é algo, né, que a pessoa acaba criando e que lá na frente, ela lá em Moabe, depois ela quer voltar para Belém, ou seja, voltar para a igreja, só que ela já não tem mais coragem, ela já não tem mais força. Então, quantas pessoas que um dia saiu da igreja foram até para outras igrejas abençoadas. Mas eu vejo da seguinte forma, pastor, eu creio que Deus nos chamou para servir a Ele, cada um, né, em seu ministério. Ou seja, fui chamado para servir aqui, o que eu vou fazer em outro ministério? E olha que outro ministério pode ser bênção, pode ser, né, de vitória, de grandes milagres, mas é para a vida de outro. Eu fui chamado para estar onde Deus me colocou. Então, eu vejo dessa forma, pastor. Amém. Pastor, eu vi uma pessoa postar aqui, passou rápido, não deu para me ver, uma pessoa que falou que às vezes elas se desanimam de ir na igreja porque elas falam que as mensagens e as palavras são repetitivas. Está fora um pouco das perguntas que eu ia fazer para o senhor, mas o senhor consegue perceber isso também? Ou o que o senhor acha? Você acha que tem algum problema das mensagens ser repetitivas? O que o senhor acha? Uma vez eu ouvi um missionário, pastor, falar isso no Show da Fé, que aquela palavra que está sendo repetitiva, né, claramente não será todo dia, mas é só um exemplo que eu quero citar aqui. O missionário, ele dizia na seguinte forma, mas se para você está sendo repetitiva, é porque outras situações Deus está trabalhando para te ajudar a vencer aquelas batalhas que estão sendo travadas. É algo que a pessoa ainda não captou diante daquilo que Deus está falando. Claramente, né, a gente sabe que a palavra de Deus ela é eficaz, né? Uma palavra que é pregada hoje, eu tenho certeza que amanhã, usando o mesmo texto, haverá várias revelações, direções diferentes, orientação do próprio Espírito Santo. Então, como o missionário disse, é Deus tratando na vida da pessoa até ela ficar perfeita, até ela se aperfeiçoar naquilo que está sendo dito, né? Claramente, esse ponto também que eu aqui também coloco. Claro que todos os dias Deus tem um alimento novo, né? O pão nosso de cada dia, diz a palavra do Senhor. Mas se está sendo repetitiva, se algo está sendo tratado naquele assunto, é porque Deus ainda tem coisas a acrescentar para a fé dessa pessoa. Bacana. Pastor, agora vamos a mais uma pergunta. Eu só faço perguntas, né? Eu queria ver com o senhor o que a pessoa ela deve fazer quando ela se sente desmotivada. Por exemplo, bateu aquele cansaço, aquela fadiga, aquela vontade de dizer assim, sabe de uma coisa? Estou perdendo meu tempo, não quero mais ir na igreja, não quero mais servir a Deus, não quero mais fazer a obra, não quero mais nada disso. O que ela deve fazer? Deve se entregar a isso? Deve lutar? O que ela deve fazer? Ela não pode se entregar, pastor. Primeira coisa, ela não pode se entregar. O senhor falou aí de cansaço, até peguei a Bíblia aqui, eu abri aqui em João 4, de número 6 é o versículo, não vou pregar, mas só para trazer aqui
essa informação sobre esse cansaço. Jesus, ele estava indo de Judeia para a Galileia, e a Bíblia fala que ele foi necessário passar por Samaria. Então, naquela caminhada, naquela trajetória, a Bíblia fala que ele, cansado, né, da sua caminhada, ele se assentou-se junto à fonte. Aqui eu vejo, pastor, a solução para a pessoa que cansa, a pessoa que desanima. Jesus estava, né, numa caminhada da fé, ele cansou, né? É inevitável, a gente cansa, a gente fisicamente, a gente tem as limitações, né? E na fé, tem gente que também cansa. Eu já ouvi, pastor, pessoas de falarem assim: cansei do meu casamento, cansei de lutar pelos meus filhos, cansei de lutar pelos meus sonhos, o que fazer? Aí eu falo, pastor, que essa pessoa precisa fazer o que Jesus fez. No versículo 6, a Bíblia fala que Jesus se assentou à fonte. No momento do cansaço, nós temos que se apegar com Deus. No momento do cansaço, a gente precisa se assentar, né, a essa fonte, para que essa água viva, ela venha refrigerar, nos trazer a força necessária para continuar. Então, quando se cansa, não deve parar, não deve desistir. Cansou, cansei, eu tenho que se assentar à fonte. Ela deve ir na fonte, né? A fonte é a nascente, né? É lá que ela vai tirar a força que ela precisa. Então, ela não deve se entregar, tipo entregar o uniforme, desistir de ir, parar de ir. Como o senhor citou, né? O quarto fator que leva as pessoas a se cansarem, o senhor falou que é o isolamento, né? E uma das coisas que as pessoas fazem normalmente quando elas estão cansadas, ela diminui o ritmo, né? Se ela ia na igreja 2, 3 vezes na semana, ela começa a ir apenas uma, daqui a pouco em 15 dias, daqui a pouco uma vez por mês, e quando menos se espera, ela está desanimada até de participar de qualquer outra coisa relacionada à igreja. A gente não está aqui pontuando que o ir à igreja ou deixar de ir, está pontuando o que vai levar a pessoa à salvação. Na verdade? Porque o que vai levar a pessoa à salvação é ela congregar na congregação dos justos. A Bíblia fala da congregação dos santos. E a congregação dos santos é onde os membros se reúnem. Eu costumo falar aqui, às vezes eu sou um pouco repetitivo em alguns assuntos, e um deles é, por exemplo, se você encontrar o dedo de uma mão de uma pessoa perdido por aí, você não vai falar, que isso aqui é o corpo de uma pessoa. Não, você vai falar que isso aqui é um membro de um corpo perdido por aí. Um dedo perdido. Então, um membro isolado é um membro perdido por aí. Agora, um membro junto com os outros irmãos, ele está tendo a característica de uma ovelha. E nós sabemos que a ovelha, ela anda em bando, ela anda em família, né? E a igreja é uma família. Embora ela tenha problemas, né, dificuldades, como o senhor pontuou, mas as pessoas, com certeza, devem evitar se entregar. Eu vou à quinta pergunta, pastor, na verdade a sexta. Já estou quase terminando aqui a nossa participação. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando a pessoa cai em pecado, sabe, ela pecou, ela fez algo errado mesmo. Ela caiu, por exemplo, é casado, cometeu adultério, é solteiro, caiu em fornicação. Para quem não sabe, é uma linguagem, de repente tem pessoas que não sabem essa linguagem. Fornicação é quando um solteiro tem relação íntima, sexual com outro solteiro. E ou casado, adultério, enfim, alguma coisa desse tipo. Ou ele furtou, ele sonegou, ele faltou com a verdade, ou ele cometeu alguma coisa tão ilegal que ele pode talvez até ser preso por conta desse ato. O que ele ou o que ela deve fazer? Primeiro, pastor, eu vejo que a pessoa ela precisa se arrepender. Tem que ter o arrependimento. Depois do arrependimento, tem a confissão, né? Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar. Então, quando se trata desse assunto, nós podemos observar que Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para salvar. Ainda não é o momento, né, de
condenar. Vai ter um momento que haverá a condenação. Mas nesse momento, enquanto aqui estamos em vida, nós temos a oportunidade de ser perdoado. Tem que ter o arrependimento, tem que confessar os seus pecados ao Senhor Deus, e como a palavra do Senhor, vai e não peques mais. A Bíblia diz, mais ou menos há 2, 3 semanas atrás, eu dizia aqui em Cáceres, acerca do cair, do pecar. A Bíblia nos ensina, pastor, em Provérbios, que por 7 vezes, né, o homem cai e o Senhor o levanta. E a gente vê que claramente, às vezes a pessoa ela fica aceitando a condenação, as acusações, fazer dela uma escrava, um prisioneiro, aonde ela fala assim, mas eu já pequei demais, Deus não vai me perdoar novamente, já perdi a conta de quantas vezes falhei, errei, pequei, e às vezes a pessoa ela se sente, né, até mesmo acusada pelo inimigo, ao ponto do inimigo falar, você não tem mais perdão, você não tem mais como estar, né, indo na igreja, como que você vai na igreja, como que você vai buscar Deus, você é um pecador, uma pecadora. Se tem o arrependimento, se há a confissão desses pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, pastor. Bacana. Então há perdão, né? A pessoa não pode se martirizar, se entregar ao pecado e dizer, tipo aquela expressão, desculpa, vou até usá-la, já que eu meti o pé na jaca, né? Já que eu errei, eu vou meter o pé na jaca, vou chutar o balde. Não, ela tem recuperação, tem chance para ela, não é verdade? Com certeza. Deus, ele é misericordioso, a sua piedade é grande, e assim nós temos, né, essa bênção vinda da parte de Deus. Somos falhos. Se dissermos que não temos pecado, acabamos pecando, diz a palavra de Deus. De ser mentiroso, né? Se falarmos que não temos pecado, já passamos a ser mentirosos, já estamos pecando já. Verdade. Pastor, a última pergunta que eu vou fazer para o senhor é, para quem não desiste, existe uma recompensa? Existe. Biblicamente, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra salvo não é só ir para o céu. Ir para o céu é ter a bênção, é prosperar, é ser curado, é ser liberto. Então, existe a bênção para aqueles que perseveram. Falando em perseverança, claro que levando aqui para o lado, né, de não desistir, a gente lembra, pastor, daquele texto de Lucas, do Pedro, né, na pesca maravilhosa. Passou a noite todinha tentando pegar alguma coisa, não pegou nada. Foi embora, lavou a rede no outro dia. Jesus estava ali pregando, falou para o Pedro, vai, lança ao lado direito e faça lá a pesca, né? E o Pedro... Ele até questionou, mas Senhor, eu trabalhei a noite toda, nada peguei, e o Senhor manda ir lá. E o Pedro, mesmo não querendo, ele deixa uma palavra final dizendo, mas porque o Senhor manda, eu vou. Então eu vejo, pastor, que quando a gente persevera, mesmo quando a gente não quer, sempre haverá a pesca maravilhosa, sempre haverá grandes recompensas para a nossa vida. Às vezes eu não quero, né, ir na igreja, eu não quero continuar na fé, mas não é pelo meu querer, mas eu vou perseverar. Eu dizia para a igreja que, mesmo quando eu não quero, quando eu persevero, haverá sempre essas grandes recompensas preparadas por Deus para nos entregar. Então, ainda que a gente não queira, vale a pena insistir, vale a pena perseverar, porque haverá sempre essa grande recompensa vinda da parte de Deus. Eu achei legal, pastor, porque eu estava comentando, inclusive com alguns obreiros jovens que estavam conversando comigo, sobre isso, sobre esperar a vontade chegar para poder fazer, né? Porque nem sempre estaremos animados ou dispostos a fazer o que precisa ser feito. Às vezes, o que precisa ser feito vai nos fazer sentir dor. Eu estava lendo esses dias Hebreus 12, versículo 4, se eu não me engano, o autor falando que a nossa luta contra o pecado não tem resistido até o sangue. Então, eu estava até pontuando, falando até com um rapaz aqui, está aqui com a gente, aqui ajudando, falando sobre
a teologia dos mimados, né? Que é as pessoas que têm medo de sangrar. As pessoas têm medo de derramar sangue, né? Elas sofrem tanto quando elas se deparam com um desafio. O viver em família é um desafio. Haverá momentos que você não vai ficar animado de estar com eles. Haverá momentos que você estará diante da vontade de Deus e a sua vontade. E quando Deus ele chega para Caim, né? Ele chega para ele e fala: olha, Caim, o teu desejo vai ser sempre contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Quando minha mente começa a ir a esses versículos, nós vamos percebendo que Deus já pontuou e já nos deu a dica de que o nosso eu, as nossas vontades vão trabalhar sempre contra nós. E o senhor falou uma coisa interessante, o senhor falou que a pessoa tem que decidir fazer, mesmo às vezes contra a vontade dela. Então, eu acho interessante nós tocarmos nesse assunto, porque nós vamos sempre lidar com situações que nós não esperávamos e não gostaríamos de passar por ela. Eu não sei, por exemplo, o senhor é novo, né? Tem 33 anos, mas é um pastor que já tem experiência pastoreando muitos lugares. E eu sou um pouquinho mais velho que o senhor, eu tenho 41 anos, e eu vou ser sincero para o senhor, eu vim ainda de uma época onde os nossos pais nos repreendiam, batiam em nós, nos corrigiam. Me lembro, por algumas vezes, que eu chegava em casa, depois de apanhar na rua, o meu pai, ele deve estar assistindo aí, talvez ele vai confirmar. E se eu chegasse em casa e apanhasse na rua, apanhava de novo em casa. Se eu chegasse com uma borracha, com um lápis de cor, com um apontador, né? Se eu chegasse em casa com alguma coisa que não me pertencia, meu pai e minha mãe me faziam voltar na casa de quem eu peguei emprestado, ou de repente eu peguei de alguém, para devolver. E nossas orelhas eram puxadas, nós éramos repreendidos, éramos chamados a atenção, e hoje nós vemos uma geração que, infelizmente, não sei se o pai, a mãe, por medo, ou por falta, ou por sentimento de culpa, ou para justificar a sua ausência, ela tenta comprar a briga do filho, mesmo sabendo que ele está errado, né? A gente vê muitos pais falando assim: o professor não pode gritar com você, não pode falar duro com você, se acontecer, você fala comigo. E será que não é isso que nós estamos fazendo com essa geração, com a teologia dos mimados? Porque eu até coloquei uma frase aqui que eu costumo falar: aonde existe paternidade, haverá correção. Aonde existe alguém que se preocupa com você, vai haver correção. Então, pastor, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Pastor, ele vai te corrigir, né? Às vezes a pessoa, ela acha que a correção é para matar ela. Só que a correção não é para te matar. A correção é para que você volte ao caminho. Por exemplo, como é que você vai corrigir alguém que tem problemas de caráter com encorajamento? Você nunca vai conseguir com a fala mansa. A pessoa precisa de um choque, não é verdade? Eu vou sempre para a sabedoria do pai do filho pródigo. O que eu acho, pastor? O pai do filho pródigo é um homem sábio. Para o filho que voltou depois de fazer besteira, ele fez uma festa e pediu para ele, como ele já estava arrependido e reconheceu o seu erro, o pai não precisou educá-lo ou chamar sua atenção. A vida o ensinou. Então o pai o acolheu. E para o outro, que ficou sentido pelo pai não ter feito uma festa para ele, ele apenas chamou no canto e mostrou o nível de importância que ele tinha dentro da casa. Então o pai, ele soube lidar com os filhos de forma diferente, embora os problemas eram os mesmos, mas os mesmos filhos, ou os filhos diferentes, encarando o mesmo problema de uma forma diferente, né? Eu acho interessante. Pastor, muito bacana esse papo. O senhor quer falar? Pode falar. Só para completar aqui, me veio aqui no coração, Provérbios 15:32 diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta, o que atende, o que dá ouvido à repreensão, adquire entendimento. Então eu vejo também, pastor, que tem muitas pessoas que está faltando sabedoria.
né? Ao ponto de quando então rejeita a correção. E às vezes já leva para o lado pessoal, não, é coisa pessoal, o pastor não gosta de mim, o pastor, né, não foi com a minha cara. Então, falta de sabedoria a pessoa que ela rejeita a repreensão, porque a repreensão ela vai aperfeiçoar a pessoa ainda mais na presença de Deus. Que bacana, hein, pastor? Muito legal esse versículo que o senhor citou aí. Verdade, às vezes a pessoa, ela até fala assim, olha, eu acho que o meu tempo nesse ministério acabou. Aí eu vou embora porque aqui não é mais o meu lugar. Eu fui repreendido, eu fui chamado a atenção. E eu confesso para você que às vezes, como diz a Bíblia, ninguém ao ser repreendido terá nesse momento motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas os exercidos por ela, os exercitados por ela, receberão depois o fruto pacífico de justiça, ou seja, ele vai amadurecer após isso. Quantas vezes eu fui repreendido, o senhor, né, foi repreendido, sim. Nós fomos repreendidos, ouvimos coisas pesadas, algumas foram até injustas, mas foram com o endereço certo. Porque eu não vejo injustiça, porque depois a Bíblia nos orienta, lá em Romanos 8, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já que todas as coisas cooperam, então mesmo que seja um mal entendido, mesmo que não seja justificável o que estamos passando ou enfrentando, aquilo veio com o endereço certo. Uma vez... Pastor? Pode falar, pastor. Só falando aí, eu abri aqui na versão viva, que diz assim, eu achei forte agora, olha, quem despreza a correção dá muito pouco valor à sua própria vida, mas quem aceita os conselhos dos sábios se tornará sábio também. Então, quem rejeita a correção, pastor, não ama a sua própria vida. Meu pai do céu, é muito forte, hein, pastor? Fantástico, tremendo. Eita, Jesus do céu. Oh, meu pai do céu, Jesus amado. A gente precisa ser corrigido, né? Por isso nós temos o nosso pastor, nosso líder, a nossa igreja para nos corrigir. Nós precisamos, eu preciso. Eu vou fazer um desabafo. Aconteceu uma vez do pastor que eu estava trabalhando e ele me chamou a atenção injustamente, porque não tinha motivo, mas ele me chamou a atenção injustamente, eu não sabia por quê. E aí eu fiquei assim, meio sentido, mas depois eu fui para dentro de mim e procurei saber se eu errei em alguma coisa. E aí eu passei a minha mão no bolso e tirei um papel de um pedido de oração que uma pessoa me pediu para mim orar. E eu peguei o papel, coloquei no bolso e eu tinha esquecido de orar. E quando eu lembrei que eu não orei por aquela pessoa, naquele momento eu peguei o papel, fui para a escada do altar e fiquei ali pelo menos uns 20 minutos orando por aquele pedido. E aí Deus me... Sabe, a gente percebe, é como se Deus confirmasse, ó, foi por isso que você foi repreendido. Pode ser que a repreensão não seja pelo determinado motivo pelo qual você foi chamado a atenção, mas ela tem uma causa, né? Ela tem uma origem, ela foi provocada por alguma ação, ou de desobediência, ou por falta de temor, ou por fugir da vontade de Deus, enfim, os fatores são muitos. O que nós devemos é estar sempre ligados com Deus e nunca focar na pessoa, né? Porque eu nunca... os meus pais sempre falavam isso, que eu nunca fui de guardar ressentimento das pessoas. E depois de convertido, isso melhorou muito mais, ao ponto que eu não consigo ficar chateado com quem me chama a atenção e me repreende. Pelo contrário, a Bíblia diz, né? Fira-me o justo, isso será como, né, a unção que eu nunca, jamais rejeitarei. Será mercê, será unção sobre a minha cabeça. Então, às vezes, a pessoa tem que aprender a lidar com maturidade, porque é o momento de correção. E correção é para crescimento. E crescimento é para promoção. E o que Deus quer nos fazer é nos elevar e nos colocar nos patamares mais altos para nos honrar e nos abençoar. Bacana Amém. Demais, hein, pastor? Essa live com o senhor é muito bacana. Glória a Deus. Senhor, antes de nós finalizarmos essa live, eu queria fugir um pouco do que nós estávamos falando aqui. O senhor pode indicar uma leitura de um livro
para os irmãos que querem ler um livro para edificar a sua fé, para se fortalecer? Pelo menos um livro que o senhor já leu, que edificou a fé do senhor, que o senhor gostaria de indicar para os irmãos? Pastor, eu vou pegar aqui, eu tenho, até passei para os obreiros, nós estamos nessa leitura, muito edificante mesmo. Eu vou pegar aqui para o senhor para não passar, o nome não é o brasileiro, né, mas para a gente também aqui passar o que a gente tem aprendido. Geral. Isso nos traz... Pode falar, pastor. Enquanto o senhor está aí procurando, eu vou já falar com os irmãos. Além desse livro que o pastor Harrison vai mostrar aqui, eu queria também falar para os irmãos, não sei se você já leu, o livro do missionário R.R. Soares, que fala sobre Balaão. Eu li esse livro, ele chegou aqui para nós, estou passando para o povo da igreja também. E no Shopping do Povo tem esse livro, e tem esse livro que o pastor Harrison também vai citar. E se você quiser adquirir, ter a leitura deste livro, você pode adquirir tanto na igreja aí de Cáceres, como aqui em Barra do Garças, ou qualquer igreja da graça mais próximo da sua cidade, do seu bairro, da sua localidade, ou no Shopping do Povo, tá? Tem esses livros que nós estamos citando aqui. Vamos citar aqui. Aí esse livro, eu vou mostrar aqui a capa dele. Deixa eu mostrar aqui. Achei bacana aí. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu não sei se fica de trás para frente, fica de lado. Tá certinho, né? É esse aqui, ó. Balaão. Muito bom. Ele fala sobre propostas. Fala sobre propostas e fala que Deus transforma a maldição em bênção. Pode ser que um momento difícil seja apenas passageiro. Se você confiar, Deus vai te guardar. Achou aí, pastor Harrison? Achou? Eu estava lendo, pastor, A Origem das Doenças. Ele é do Kennedy. Eu estou só procurando. Mas é algo assim que a gente precisa saber das origens e das causas. Tem gente, pastor, que ela está sofrendo, só que ela ainda não identificou o problema do sofrimento. A origem. E esse livro me fez assim entender bastante, passei para os obreiros também, que a gente precisa identificar, saber, né, até mesmo para usar as armas certas. Tem gente que às vezes ela está usando as armas erradas, passa-se o tempo e os problemas não se resolvem. Precisa ser resolvido e ela precisa saber da origem, né, a causa, o que leva. Isso me chamou muita atenção, pastor. É do T.L. Osborne. É T.L. Osborne, bacana. Muito bacana. E eu achei interessante esse argumento que o senhor usou, porque às vezes a pessoa está combatendo o mal, mas não a origem dele, né? E o problema maior não é nem a causa, né? Às vezes a doença, o problema, é o resultado final, é a ponta do iceberg. Mas a origem do problema, às vezes, é um pecado, é um perdão não liberado, né? É um pecado não confessado, é um pedido de perdão que a pessoa se nega a perdoar, às vezes é uma mágoa, né? Um ressentimento. Às vezes a pessoa carrega mágoas, né? Desde a infância, e assim ela vai carregando esses mares sobre a sua vida. Pastor Harrison, muito obrigado pela sua participação, gostei demais da presença do senhor, tenho certeza aí pelos comentários, as pessoas gostaram muito dessa live. E como ela vai estar aqui disponível no Facebook, você que está nos assistindo, você pode compartilhar na página de alguém, pedir para a pessoa assistir, eu tenho certeza que vai edificar a fé dela. Pastor, deixa uma mensagem para a pessoa que está cansada e ela se desviou. E ela não tem forças para voltar, porque ela tem medo, vergonha e não está conseguindo voltar. Eu queria que o senhor desse para ela uma palavra, para nós encerrarmos aqui essa live, o que ela deve fazer, o que ela precisa fazer. Porque às vezes, pastor, a pessoa deve estar assim pensando, poxa, eu vou voltar, começar tudo de novo. Eu que já falei muito mal da igreja, porque quando a pessoa sai, ela começa a culpar as pessoas. Porque é sempre assim, quando ela sai porque ela não está bem. Depois ela começa a culpar as pessoas porque ela não estava bem. Depois ela começa a ver
que a igreja é errada e ela está certa. Porque toda vez que nós nos desviamos, se eu não me engano, quem disse isso foi Billy Graham, né? Ele disse que para toda pessoa que decide se afastar do Senhor, tem sempre um barco pronto para levá-la para mais longe. E às vezes a pessoa ela começa a encontrar apoio lá fora para permanecer lá fora. Há uma torcida organizada fora da igreja que vai alimentar ela para mantê-la lá fora. Então, eu queria que o senhor falasse para ela uma mensagem assim, breve, rápida, o que ela deve fazer, uma mensagem direcionada para essas pessoas. Antes de deixar essa mensagem, pastor, só usando um texto aqui, que o senhor acabou de falar, eu achei muito interessante. Eu vejo no caso do Jonas, o próprio inimigo facilitou, preparando aquele navio para o Jonas ir desobedecer a Deus. Então, foi o que o senhor disse, nos dias de hoje, as coisas acontecem fáceis para as pessoas pecarem, para as pessoas se distanciar de Deus, para as pessoas desanimarem, para as pessoas abandonarem a fé. Então, nós temos que estar muito atento, a gente precisa estar de olhos abertos, né? Até mesmo abrir os nossos olhos, porque o diabo, a circunstância, as coisas, né, para o lado ruim, para o lado negativo, são fáceis. Vem fácil, vem de uma forma facilitada. E se a gente não tiver de olhos abertos, a gente acaba desobedecendo a Deus, como o Jonas desobedeceu a Deus. Agora, segundo o que o senhor falou aí, pastor, só vou aqui observar, o senhor também disse no decorrer da live, o caso do filho pródigo. Ele saiu, ficou longe do pai, e quando ele voltou, né, a gente vê que caindo em si, né, que então os trabalhadores tinham mais coisas do que ele. Eu vejo, pastor, que o que a pessoa precisa para voltar a fé, para voltar a buscar a Deus, para buscar, né, ali ânimo, eu vejo que a gente precisa cair em si, abrir os olhos, né? E algo aqui, pastor, que o versículo 18 diz, aqui está escrito assim, ó, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O que eu quero dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo, nós precisamos se posicionar, não apenas no querer, mas na ação. Tem gente que quer sair da vida torta que ela está vivendo, mas só em pensamento. Eu penso em sair. Eu tenho vontade de sair. Mas ela não faz nada para sair. O filho pródigo, ele quis voltar e ele se levantou para voltar. Então, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está longe do caminho de Deus, além do querer, tem que ter ação, tem que ter atitude. Você precisa se levantar, buscar a Deus, ir para a igreja, ir para a presença de Deus, pastor. Bacana, pastor. Pastor Harrison, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue usando o senhor aí, abençoando o povo de Deus. E logo, logo, quando passar essa pandemia aí, a gente marcar aí para o senhor vir aqui, fazer uma reunião especial, abençoar o povo de Barra do Garças. O povo sente falta do senhor. Esse homem de Deus, esse homem de Deus. Você é um grande homem de Deus. Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais, pastor. E muito obrigado pela participação e que o senhor continue sendo essa pessoa humilde, abençoada, tranquila e muito usada por Deus. Amém. Primeiramente, agradeço a Deus, agradeço o senhor, pastor Kleber, né? Assim como o senhor me convida aí em Barra do Garças, também tem aquele convite que está em aberto. O senhor vinha aqui em Cáceres também, né? O senhor teve um tempo aqui fazendo um retiro com a juventude, tão marcado. Os jovens ficaram marcados com aquela reunião que o senhor participou, esteve aqui com eles. Até hoje, né, a gente vê os frutos, a gente ouve as pessoas falarem daquela reunião que o senhor ministrou na vida deles, tá certo? Muito obrigado por esse convite, por essa, né, participação. É muito, muito importante, pastor, é o que a gente, aprendendo juntos aí com a palavra de Deus, nós vamos ter o crescimento na fé. Eu quero dizer aos amigos que nos assistem, pastor, agora ao vivo ou depois, né, vai assistir, é algo que eu estou
dizendo hoje assim, né? Tá uma gravação minha que compartilhei com as pessoas. Não deixe o tempo te reprovar. O tempo está passando. Não desanime, não pare no meio do caminho, não abra mão da sua família, não abandone a fé, não deixe de congregar, não deixe de estar na presença de Deus. Essa é a palavra final que eu deixo, pastor, a todos que nos assistem. Não deixe o tempo te reprovar. Que sejamos aprovados por Deus dia após dia, ano após Amém. ano. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço, pastor Harris. Fique com Deus. Até lá. Eita, já foi embora. Pastor, Deus abençoe. Vai com Deus. Deixa eu terminar aqui a nossa live. Foi muito importante a participação do pastor Harrison, foi especial. E eu quero agradecer você que também participou conosco dessa live, você compartilhou, enviou para as pessoas. E aí, se você quiser, faz assim, eu ainda vou ficar mais um minuto. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários os temas que você gostaria que nós viéssemos a abordar em todas as lives que iremos realizar. E nas próximas lives nós vamos utilizar o Facebook, vamos utilizar o YouTube e vamos utilizar o Instagram simultaneamente, para que as pessoas tenham livre acesso para poder participar dessas lives. Eu estava orando a Deus, Deus nos falou ao coração, veio ao nosso coração esse desejo de fazer essa live com os pastores, porque às vezes uma palavra de um pastor, da nossa igreja mesmo, vai alimentar, vai te ajudar e vai te fortalecer. E aí vou dar um minuto agora, escreva aí o tema que você quer que seja colocado, e aí nós vamos escolher, nós vamos olhar os temas, e o tema escolhido nós já vamos colocar e já vamos convidar um próximo pastor a participar conosco da próxima live. Será na próxima segunda-feira. E o nome dessa live, eu dei esse nome de segunda às 18, porque toda segunda-feira às 18 horas você tem um encontro marcado comigo aqui nessa live, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Não falte, não perca, venha estar conosco, tá bom? Coloque aí a sugestão de tema. Vou dar um minuto para você colocar, que eu já vou encerrar a minha participação, tá bom? Já vai colocando aí a sugestão de tema. Já tem um primeiro, já apareceu aí, ó. Falar sobre os desigrejados, pessoas que acham que estão na presença de Deus, mas não querem ir em nenhuma igreja. Verdade, um ótimo tema. Vai colocando aí, vamos lá. Como ser cristão na faculdade, ótimo. Outro tema importante, importantíssimo. Vai colocando aí, está terminando um minuto já, rapidinho. Nesse um minuto você escreve que eu já vou anotar aqui e a nossa equipe que está aqui, ó, o Jefferson, o Elton está aqui conosco, nos ajudando, para fazer essa live especial, tá bom? Aí coloque aí a sugestão de tema, que nós vamos escolher um desses temas para a próxima semana já. Tá bom? Vamos lá. Mais alguém vai colocar o seu tema? Mais alguém? Pronto. Chegamos aos minutos finais. Um abraço por você ter ficado conosco até aqui. Essa live, ela está sendo gravada, ela vai ser retransmitida na Rede TV local aqui de Barra do Garças, tá bom? A Rede TV local aqui de Barra do Garças, nós iremos retransmitir essa live na Rede TV local. O canal é 16, tá? O canal é o canal 16 local aqui de Barra do Garças na Rede TV. E se você estiver assistindo pela Rede TV, então saiba que essa mensagem está indo ao seu coração para te edificar, te ajudar e te fortalecer, tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço carinhoso, Deus abençoe você, sua vida, abençoe os amigos de Cáceres, abençoe os irmãos aqui de Barra do Garças, abençoe os irmãos de Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, de qualquer lugar onde esteja sendo assistida essa live, que Deus continue te abençoando. Nosso encontro marcado é na próxima segunda, na segunda às 18, o próximo tema vai ser colocado também em forma de banner, de arte, para você curtir e participar. Um abraço carinhoso, fiquem todos com Deus e até lá.